Olá, meus amados, a paz do Senhor para todos. Vamos investir 5 minutinhos na meditação da palavra de Deus? Eu quero trazer à lembrança de todos um texto muito conhecido, mas nunca há redundância em se tratando da palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. A história do patriarca Abrão, ela é singular, ela é riquíssima. No capítulo 12, Abraão, ele sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vai em direção a uma promessa que Deus lhe havia dado de uma terra abençoada. E na sua trajetória, conforme o capítulo de número 15, ele agora está passando por um conflito muito pessoal. Ele está preocupado, ele está angustiado, e nesse exato momento em que Abraão, no seu percurso, na sua trajetória, se encontra desta forma, Deus se revela a Abraão e lhe faz grandiosas promessas. Na sua trajetória, nem sempre Deus vai revelar todo o percurso, mas com certeza Deus sempre vai te revelar o próximo passo. Na sua história com Deus, Deus nem sempre vai te revelar a história completa, mas com certeza, a exemplo de Abraão e outros tantos personagens da palavra de Deus, Deus gradativamente, paulatinamente, à medida que você vai ganhando estrutura, maturidade, experiências, Deus agora então vai se revelando progressivamente à medida da sua jornada e da sua trajetória. Quando Abraão se encontra dessa forma, vivendo esse conflito muito grande, porque Abraão e Sarai, a sua esposa, já eram avançados em idade e ainda tinham o agravante da esterilidade de Sarai, a sua esposa. Então Abraão estava preocupado acerca do seu herdeiro. No momento, no auge da sua preocupação, Deus mais uma vez se manifesta a Abraão e lhe faz uma grandiosa promessa. E é fácil de entender que no momento em que Deus fala para Abraão de que o seu herdeiro não seria o seu mordomo, mas um filho que seria gerado a parte de todas as circunstâncias contrárias, da esterilidade de sua esposa, das suas idades avançadas, mas que das suas entranhas Deus estaria suscitando um herdeiro. Com certeza Abraão ouviu, aquela nova revelação, a nova etapa da sua trajetória, um tanto quanto meio que assim preocupado, assustado, surpreso. E Deus então toma pelas mãos e o leva fora e diz para que ele olhasse para os céus. Se ele pudesse contar as estrelas, assim seria a sua descendência. Entende-se com isso que no momento em que Abraão recebeu aquela promessa, aquela nova fase da sua promessa, Abraão estava talvez dentro da tenda, em algum lugar que estava limitando a sua visão, da real compreensão, da amplitude daquilo que Deus estava falando no seu coração. Foi necessário
que Deus o removesse daquele lugar, que limitava a sua visão para que ele pudesse contemplar, então, a dimensão da promessa que Deus estava lhe fazendo. Dentro dessa ótica, assim como Abraão, exemplo de Abraão, também nós, quando recebemos de Deus uma promessa, quando nós construímos os nossos sonhos e colocamos diante de Deus, talvez nós não conseguimos mensurar a grandiosidade desse feito. E talvez, em razão disso, nós ficamos e passamos por esse conflito de dúvidas, de preocupação, de querer saber como é que vai acontecer as coisas. A exemplo de Abraão, há alguns lugares que também limitam a nossa visão. E eu quero pontuar aqui 3 para nós concluirmos essa breve meditação. 3 lugares que, a exemplo de Abraão, tem assim a capacidade de limitar a nossa visão, as nossas perspectivas e as promessas que Deus colocar no nosso coração. E que é necessário para que se cumpra, se alcance esse êxito, nós saímos deste lugar que limita a nossa visão. O primeiro lugar que limita a nossa visão é o lugar da decepção. Talvez você sofreu alguma derrota, uma perda, se decepcionou com algo que estava fluindo, que parecia que estava tudo indo muito bem, mas de repente isso foi rompido, isso foi paralisado, engessado, e você está neste lugar. E esse lugar tem um poder incrível de limitar a sua visão para você prosseguir e alcançar aquilo que você começou. A sua perda, o que você se decepcionou, foi apenas uma falha no seu percurso. Foi apenas algo que aconteceu na sua trajetória. Não quer dizer que algo que tenha dado errado uma vez significa que sempre vai dar errado. Então esse lugar de decepção, esse lugar de frustração é capaz de limitar você de viver os teus sonhos, de viver as promessas de Deus na sua vida. Não quer dizer que errou uma vez, que deu errado uma vez, que vai sempre dar errado. Então saia desse lugar de decepção, saia desse lugar que você fica meditando na perda que você teve. Isso te engessa, isso te paralisa, e a promessa de Deus na sua vida, todos os seus sonhos, todos eles estão de pé, te aguardando, você se posicionar e você enfrentar tudo e ir de direção àquilo que você já havia traçado para a sua vida, para a sua história. Um segundo lugar que é capaz de limitar sua visão são as referências negativas. Cuidado com as referências negativas. Talvez você esteja tomando como referência uma família completamente disfuncional de alguém, que você tem um exemplo, e isso está limitando você, de repente, construir a sua. Cuidado com o referencial de alguém que já tentou, de repente, numa vida profissional, e essa pessoa, de repente, não deu certo no seu êxito, e você está se espelhando nisso, e isso está limitando você a investir, você querer alcançar, um grau maior de profissionalismo. Talvez no ministério você se decepcionou, você está usando como referencial um irmão que não tem compromisso com Deus, um líder que não tem compromisso com Deus, alguém que leva a vida de qualquer forma, e você olhando para essas referências, você está limitando a desenvolver o seu chamado, o seu ministério. Cuidado desse lugar que limita a sua visão. No primeiro momento, o lugar de uma decepção, lugar de um fracasso, lugar de uma derrota, saia desse lugar. No segundo momento, referenciais negativos. Louvado seja o nome do Senhor. Tome como referencial aquele que está lutando, aquele que está alcançando, aquele que está pautando a sua vida numa busca, numa perseverança. E o terceiro lugar que limita a sua visão é você pensar que tudo que você vai conquistar, receber, viver como promessa depende da sua virtude, depende das suas forças. Esse é um lugar que te limita. Você diante de alguns desafios na sua vida, você vai se sentir pequeno, incapaz, você vai achar que não tem recursos,
Mas aqui fica uma palavra muito libertadora para a sua alma. Não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver em ser capaz. Tem a ver em ser canal. Se aquilo que você propôs a fazer, você está se colocando só como um canal de Deus para a sua vida, para que Deus, através do seu ministério, da sua família, da sua vida profissional, da sua vida sentimental, se Deus, através da sua vida, se a sua vida for um canal, para que outras vidas sejam abençoadas, para que você se torne o referencial, não se preocupa, porque aquele que chamou, ele é o mesmo que capacita para que você alcance a sua vitória. Abraão não saiu em função das suas virtudes, Abraão saiu como um canal de Deus, porque através dele todas as famílias na terra seriam abençoadas. Então saia desse lugar que está limitando a sua visão. Abandone esse lugar de decepção, esse lugar de derrota, abandone as referências negativas, tudo aquilo que está diante de você, e não se limita na sua condição, na sua virtude. Seja apenas um canal de Deus para a sua vida. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E como aquele que prometeu é fiel para cumprir, hoje, pela fé, nós somos descendência de Abraão pela fé. Deus tem coisas grandes a te revelar, Deus tem bênçãos grandiosas para colocar em suas mãos, para que você possa viver um novo tempo, uma nova história de conquista e de bênção diante do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.